Olha só. Coloca para mim, por favor, João 3:3. João, o Evangelho 3:3. Olha só. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer do quê? De novo. Muitos querem entender qual é a vontade de Deus para eles, mas eles não querem nascer então eles não vão entender, não vai ver. Só que agora eu vou te falar o mais grave. O que Deus tem para mim? Não estou entendendo. Peraí, você não está conseguinão ver. Olha lá. Em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por que não está conseguindo ver o reino de Deus? Por que não está conseguindo enxergar? Porque não quer nascer? Quer os benefícios. Quer o bônus, mas não quer o ônus. Então olha só. Diga assim comigo, ver. Olha agora, mais grave ainda. Aí vai vir uma direção. Põe no próximo, no 4. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Um homem tão sábio, inteligente, um príncipe da sinagoga, faz uma pergunta tão absurda. Mas vamos crer que ele tinha fé em Jesus, que não é o caso dele. E ele cria que Jesus poderia fazer qualquer coisa. Vamos crer dessa maneira, mas não é o caso dele. Mas olha a pergunta que ele faz. Pode um homem sendo velho voltar para o ventre da sua mãe? Agora olha o que Jesus fala. Jesus já muda aqui a informação. Por isso que você não pode pegar a Bíblia e ler correndo. Se você pegar a Bíblia e ler como uma revista, como um jornal, como qualquer outra coisa, como uma mensagem que você recebe no WhatsApp, você não vai receber do Espírito Santo as revelações. Primeiro passo, Jesus falou assim: se não nascer de novo, você não pode ver. Agora aqui, ó, no 5, olha o que Jesus falou. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode. Não entendi. O que é a igreja? Ninguém pode? Ah, mudou? Olha a direção, já é outra direção. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer, olha a direção agora completa, da água e do quê? Lá no 3 ele falou assim: ninguém pode ver. Ah, mas eu vi, tem algo novo. Ah, você quer entrar? Então tem que nascer da água e do quê? Ou seja, com esse espírito você não consegue entrar. Com o seu espírito, porque o seu espírito foi gerado no pecado. Da maneira que você precisa o quê? Nascer de novo. O novo nascimento, nascer da água. Batismo nas águas para a remissão dos vossos pecados. Então é necessário você reconhecer a vida pecaminosa que você andava, porque agora você vai nascer do Espírito. Aí você pode entrar. Por isso que aquele que crê e se batizar será salvo. Porque quem garante não é pelas obras, mas é pela graça, quem está entendendo. Então olha só. Jesus respondeu em verdade. Todas as vezes que fala em verdade é Jesus. Ele sempre confirma. Todas as vezes que for Deus falando algo na tua vida, alguém vem te entregar algo. Daqui a pouco você pega a Bíblia para ler, Deus confirma em algo de novo. Daqui a pouco você vai ouvir algo, ouvir um testemunho, está confirmando aquilo que Deus vem falando há dias, há anos, há meses. Quem está entendendo? Todas as vezes que é Deus falando com você, Ele sempre vai trazer confirmações. E todas as vezes que a revelação foi de Deus na sua vida, vai a pauta, o alicerce é a palavra, vai para a Bíblia. Eu recebi uma revelação, vai para a Bíblia. Se for Deus, Ele vai confirmar na palavra. Quem está entendendo? A maior revelação para mim e para a tua vida é a palavra de Deus. Apóstolo, não tem os dons? Tem, eu me movo nele. Quando Deus permite, quando há necessidade, porque os dons é para edificação, não é para salvação. Dons não salvam, edifica o corpo. Então veja bem, os dons, o dom da profecia, da revelação, da ciência, por aí vai, todos os dons de curar, tudo tem que ser, ele dá para quem tem consciência.
Menino não recebe, não manifesta, porque todos já têm. Mas ele só manifesta daqueles que andam pelo Espírito Santo. Tempo de menino, agia como menina. Está na Bíblia. Apóstolo, o que você está dizendo? Às vezes você está sofrendo em uma área onde Deus quer te lapidar, te exaltar e te lançar. Para que você seja ferramenta de Deus na vida de outras pessoas. Mas para isso é necessário a alma estar liberta, curada, restaurada. E como que eu vivo isso? Jesus falou para Nicodemos: se não nascer de novo, você não vai ver. Se não nascer da água e do o Espírito com E maiúsculo, você não vai entrar, Nicodemos. De onde pega aí? Onde que fica? Como assim, apóstolo? Por que o Espírito Santo? Por que você desceu as águas? É direção, é mandamento, sim ou não? Mas existe um propósito. Vamos assim. Faz 3 meses que você desceu as águas? Mais um pouco? 3, 4 meses. Mudou alguma coisa na sua vida? O seu semblante é notório que mudou tudo. De quando você chegou e depois que você se batizou. Aí eu vou falar aqui porque eu estou te vigiando. O mais importante, faz de tudo, não perde um culto. Então tem as lutas, mas está aqui, está presente, está ouvindo. Então quem é que está trabalhando? Às vezes com a mãe, às vezes com a família, às vezes sozinho. Quem que está esforçando você, te forjando, te preparando? Deus me mostra as batalhas que você tem enfrentado, mas você não tem perseverado. Você está nascendo de ouvir o mais importante, sozinho. Chovendo, calor, mas você está aqui. Se vir pessoas com você, você está. Se não vir, você está do mesmo jeito. Mas você não está buscando a igreja, o apóstolo, o homem, não. É o Espírito de Deus. Eu me vi muitas vezes na tua vida. Muitas das vezes no meu início eu me vi em você. Porque tem coisas que você não tem que ficar falando para ninguém. É só você e Deus tem que saber. Você tem que falar com quem resolve, quem está entendendo. Então o esforço é Deus mudando a alma. Está se permitindo a ser transformado, guerreando, falando não para um monte de coisa. Sim ou não? Falando não para um monte de coisa. Eu não vou entrar em detalhes, não que ele me falou, porque o Espírito está revelando. Quem está entendendo? Então veja bem, aí não adianta você querer ser ou querer se apresentar diante das pessoas algo que você não é diante de Deus. Por que tem pessoas que ainda que tem o dom não se manifesta na hora que há uma necessidade? Porque ela não anda, diga andar. Ela não anda em comunhão com Deus, ela só clama a Deus na hora da necessidade só. Fora isso, está enchendo a mente de qualquer outra coisa. Mas na hora da necessidade, meu Deus, agora eu vou dobrar o jejum, agora eu vou para a oração. Agora, a Bíblia vai dizer, seja santo porque eu sou. Já era para estar andando em santidade. Já era para estar tendo uma vida guiada, conduzida pelo Espírito. Mas o ser humano é difícil. Deixa tudo para a última. Vai vivendo uma vida desregrada. Na hora que vem uma situação que foge do controle, das condições, da mão, eu vou clamar a Deus. Aí começa a recitar as palavras bíblicas. Que isso tem poder para quem anda pelo clama a mim, responderei-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, quem não sabe. Mas essa palavra ali na boca tem poder na boca daqueles que é conduzido pelo Espírito. Aqueles que andam em rebeldia, a palavra não funciona. Mas a palavra tem? E todos vocês sabem disso. E a nossa guerra não é com pessoas. Sua luta não é com ser humano, sua luta é com demônios. E com demônios ele só respeita, ele só obedece quem obedece a palavra de demônio, só retrocede, só recua momentaneamente da vida daqueles que anda em santidade. Anda em santidade. Olha só. Coloca para mim
Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Pois a palavra de quem? De quem? É viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Olha só onde ela vai. Olha só. Ela penetra o ponto de dividir o quê? Dividir o quê? Está entendendo ali, ó? O espírito com E minúsculo. Que espírito que é aquele? E a palavra de Deus faz o quê? Faz uma separar, para que o meu e o seu espírito possa dar ouvido à voz do Espírito Santo. Mas a alma quer nos atrapar. Vou falar agora, Senhor. O Senhor está falando para mim, diga para eles. Tem pessoas que estão sentadas aqui e a sua mente não está aqui na palavra. E quem está te roubando? Sua alma. Você está sendo roubado. Põe um fundo para mim do início do culto. Antes desse estava tocando. A sua alma está te roubando, você sentadinha aqui ouvindo. Sabe por quê? Acabar o culto, apóstolo vai orar por mim. Deixa eu te falar. Não vou te entregar. Não consigo te entregar nada mais poderoso do que eu estou te entregando aqui pelo Espírito da Palavra. E o que acontece? Tem culto que o Senhor fala assim. Só abençoa. Ele fala comigo e fala, mas não fale. Porque quem anda pela alma não consegue ouvir o ex. O que a palavra de Deus faz? Olha lá. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para julgar o quê? Para julgar o quê? E as intenções do quê? A palavra de Deus, ela discerne a alma. Ela discerne. Você pode ver que a palavra é uma só, mas visita todos nós, sim ou não? Mas ela é uma só. Por quê? Eu costumo dizer, alguns pegam, entendem, outros não. Eu não prego por estudo, eu prego por revelação. É Ele que me revela a palavra, porque é Ele que vai convencer as almas de estar aqui. Então Ele sabe qual alma, que palavra que aquelas almas que Ele mesmo está trazendo, precisa ouvir naquela noite. Ah, mas se eu não estudo? O obreiro, ele tem que estar preparado para toda boa obra. Eu tenho que estar pronto. Mas para pregar, é o Espírito que manda. Porque Ele que te convenceu, Ele que falou com você o dia todo. Ele que colocou fé em você para você estar aqui. Então o mesmo que te trouxe aqui é o mesmo que já assinou a sua bênção e é o mesmo que está entregando essa palavra para mim e para você hoje. Quem está entendendo? É tão fácil, diga dependência. Vou te falar em outras línguas, eu sou dependente do Espírito Santo. Algumas vezes, você sobe com algo pronto, ele muda tudo. Sem colocar no telão, versículo e capítulo, quantas palavras eu já entreguei para vocês aqui? Nós temos que ser um depósito, guardar a palavra de Deus na tábua do nosso coração. E ela vai se manifestar, a sua oração. Eu falo, Senhor. Quem quer manifestar assim todos os dias, a partir de hoje, uma oração poderosa? Quem quer viver? Se não tiver concordância, eu nem te entrego, eu guardo para mim. Ele acabou de falar para mim, diga para eles, se eles querem fazer uma oração poderosa a partir de hoje. Quem quer fazer? Vou ensinar a única vez, hein? De novo. Como que a oração se manifesta poderosamente? Não usando as suas palavras, mas as palavras do Senhor. Qual é a situação? Exemplo. Mas eu estou com uma situação. Peraí, mas a palavra de Deus que tudo posso naquele que me... Senhor, em nome de Jesus está escrito que tudo posso naquele que me fortalece. Quem está entendendo? Você não está usando as suas palavras, está usando as palavras de quem? Eu falo, Senhor. Aí quando você usa as palavras do Senhor, a sua alma se aquieta e seu espírito,
renova. Você já começa a ficar mais confiante. Fala, não, peraí. Mas tudo está dizendo que não, peraí. Mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Senhor, está escrito. Ó. Pega a Bíblia e coloca nas suas orações, nas vossas orações. Senhor, está escrito. Está escrito. Vou simplificar. Mas não estou tirando o mesmo poder. Você vai falar bem simples. O que você está sentindo? A aflição? O que você está vivendo? Meu Deus, tem pessoas que já endemoniam tudo, né? Demônio, é isso, é aquilo. Então tá bom, já que é demônio, usa a Bíblia. Como assim usar a Bíblia? Você já detectou, você falou que é demônio, que é seta, que é inveja, que é macumba. Então usa a Bíblia. Eis que te dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor deu poder aos seus discípulos. Me faça o teu discípulo, sou discípulo do Senhor. Eu sou cristão, discípulo de Cristo. Segundo a Bíblia, eu sou um pequeno Cristo. Então eu faço das suas palavras as minhas nesta batalha. E o Senhor me deu poder para pisar escorpiões, serpentes e toda força, toda a obra do maligno. O que vai acontecer? O poder da palavra, porque vocês mesmos dizem que a palavra tem poder. O poder da palavra vai se manifestar ao teu favor. Quem é o poder da palavra? Quem é o poder da palavra? Quem? O Espírito Santo. Invisível, mas quem é o poder da palavra? O Espírito Santo. O agente de Cristo. O Consolador, o Paracletos, que quer dizer aquele que está ao lado. Olha só, os meus filhos sofrem por falta de... Não é conhecer ministério, profeta, profetiza, liturgia de igreja, altar, nada disso. Sofre porque não tem intimidade com a palavra viva. Pois a palavra de Deus é para levantar aqueles que estão mortos. Então olha só, ela divide, ela separa a medula, ela separa o espírito, a alma, a palavra de Deus. Coloca a alma no lugarzinho dela, fica quietinha. Rei Davi, aquieto a minha alma. Quem te rouba do propósito de Deus é a sua alma. Vou simplificar em palavras de alguns. Deus me conhece assim, Ele me fez assim, é do meu jeito, é na minha hora. Alma. E se continuar assim, está abrindo porta para demônio. Por isso que uma pessoa, mesmo sendo batizada, orando em línguas, o demônio pode acessar. Como assim, apóstolo? Tinha um homem andando do lado de Jesus, e quando Jesus falou que ia passar por tudo aquilo, ele falou, não, Senhor, um discípulo, para trás de mim, Satanás. Acessou ou não acessou? Sim ou não? Quem quer esse homem? Acessou ou não acessou? Porque deixou Satanás cirandar teu coração. Satanás tem pedido para te cirandar, para te rodear, para te amassar. Porque deixasse andando com Jesus, vendo e vivendo todos os mesmo assim deu espaço para o demônio entrar. Imagine quem vem na igreja quando dá. Imagine quem faz tempo que não toma uma santa ceia. Imagine quem está com o coração irado com esse ou com aquele. Imagine quem não libera perdão. Como que está essa alma? Olha só. Põe no 13, por favor, filha. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de quem? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está encoberto. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem
havemos de prestar. Então vai falando no nome do Senhor e naquele grande dia vai prestar conta para Ele. Aí a Bíblia se cumpre, ó, Bíblia de novo, sem te levar lá no telão. Bíblia de novo, apartai de mim que eu não te com. Está na Bíblia. Mas Senhor, eu preguei no teu nome, expulsei demônio. Você fez tudo usando o meu nome. Mas você não tinha intimidade comigo. Nós não tínhamos um relacionar. Você usou a minha procuração, que é a palavra. Usufruiu, fez o que quis com a minha procuração. Mas você não tinha intimidade comigo. Por isso que eu digo, coisa maravilhosa é falar de Jesus. Bom, poderoso. Tudo de bom que existe, que chegou ao nosso conhecimento e a mais. Difícil é obedecer Ele. Mas falar dele, todo mundo fala. Quero ver obedecer. Quero ver andar segundo os mandar. Por isso você não pode entregar no teu coração a toda palavra de eis que te digo. Porque por muitas vezes Deus não está falando nada. Por quê? Coloca algo no teu coração e eu ensino a todos. Todas as vezes que alguém vai te entregar uma revelação da parte de Deus, da parte de quem? Não é nada daquilo que Deus já não visitou você e já não falou. Ele só enviou um dos irmãos, um dos filhos, para falar convosco, porque você não está conseguindo entender, discernir que é Deus falando. Você ainda está pensando que é a sua alma. Vou resumir a palavra para muitos de vocês. Aí vem esse pensamento, deve ser de mim. Toda vez que você fala deve ser de mim, é sua alma vencendo. É um sinal que você não está crendo que o Espírito Santo de Deus está em você e que Ele vive, que Ele reina e que Ele está com você, porque foi uma profecia e um pedido de Jesus. Subirei, mas rogarei, clamarei ao Pai para que Ele vos envie outro Consolador, Bíblia. E Ele ficará convosco até a consumação do... Pronto, Bíblia. Se eu estou orando, buscando, jejuando, vigiando, tem muitos que só oram e não vigia, no que fala e no que faz. Não adianta coisa nenhuma, perde tudo a oração. Diga assim, quem ora, muitas vezes, não vigia. A ordem da Bíblia é, diga, a ordem da Bíblia é, o quê? Vigiai e orai. Primeiro eu vigio, depois eu oro. E quando eu for orar, tem 2 ou 3 pessoas em volta, eu vou orar em esse. O que o demônio não escuta, ele não atrapalha. Mas hoje as pessoas da ferramenta não só fala, como posta. O demônio não tem nem trabalho. Que além de falar, ainda posta. Depois não entende de onde vêm as retaliações. Porque não está vigiando. Olha só. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar o quê? Então nós vamos prestar? Tem para onde eu e você fugir. Nós vamos prestar conta ao Senhor. Deixa eu te dar um recado. Você que entrou na igreja do Senhor hoje. Segunda-feira eu atendi um varão que nunca pisou numa igreja. Ele estava aqui. Por coincidência, anos atrás, a filha dele foi curada aqui, uma bebezinha de lepra. E eu conheci, eles voltaram, reataram o casamento. Segunda-feira ele estava aqui. Eles estavam sentados aqui, no final do culto eu olhei e falei assim, o Senhor falou assim para mim, casamento. No final da fila, no final do culto, eles vinham aqui para me orar, e eu falei, você é casal, não conheço ele. Ele falou, ele é o pai da Manu, da minha filha, e nós voltamos. Eu falei, então tá bom, então casa. Ele me pediu em casamento semana passada. Eu falei, amém, então é Deus confirmando, é Deus. E olha que o rapaz não é cristão, nunca pisou na igreja. Deixa eu te falar algo. Eu vou usar tanto a vida dele como a minha e a tua. Segundo o que está escrito aqui, ó. A partir de hoje, quando acabar esse culto, Deus não tem mais eu e você por inocente. Porque nós estamos recebendo o quê? Palavra. Então acabou. Está por conta e risco que eu e você fizer. Está por conta e risco. Deus não tem mais por inocente. Então,
Eu não aceito, eu não entendo essas pessoas que falam assim, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu te provo na Bíblia milhões de vezes que a parte de Deus está pronta. Quem está intercedendo por mim e por você é o Espírito. A Bíblia diz intercedendo com gemidos inexprimíveis. Ó, o Espírito Santo de Deus está conosco na terra, sim ou não? E ele não vê a hora de ir embora. E ele está intercedendo daqui, ele é o agente de Cristo, o representante. E vai até Jesus, que é o nosso advogado, que está sentado à destra do Deus Pai. E é Jesus que entrega as nossas petições ao Pai. E o Pai olhando e vendo o pedido do Filho Jesus Cristo, ao meu e ao teu favor, segundo a Bíblia. Dá ordem aos anjos ao meu e ao teu respeito. Quem está entendendo? Eu vejo assim pelo Espírito. Jesus fala assim, ó, lá na igreja, na Vila Menck, Estrada do Jataí. Tem um povo lá agora, pai. Aí o pai olha e fala assim, filho, pai, cada um deles tem uma petição. Aí a Bíblia vai dizer que Deus é rico, diga rico, em misericórdia. Olha o que eu vejo no mundo espiritual, cada um precisa de uma vitória aqui, sim ou não? Sim ou não? Mas essa vitória que você está recebendo hoje, eu estou profetizando, não preciso rodar num pé só para te entregar. Essa bênção que você está recebendo hoje, o nome do Senhor vai ser glorificado? Se o nome do Senhor for glorificado, se for para a glória e honra do nome do Senhor, creio eu que o Pai está dizendo assim, anjos, desce lá agora e dá vitória aos meus filhos, que a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos, ao meu e ao teu respeito, ao meu e ao teu favor. Quem está entendendo? Aí vem os anjos do Senhor. Aí você não lembra qual foi o culto que você recebeu a vir? Então marca o dia de hoje. Hoje é um dos cultos que Deus está selando a minha e a tua vitória. Só que o tempo é de Bíblia de novo. Abaixo do céu há um tempo determinado por Deus para todas as. Tempo de plantar e tempo de cor. Tempo de juntar e tempo de espar. Então há um tempo. E outra coisa. Mas agora eu estou em Cristo. Por que essa aprovação? Então você está em Cristo não. Você está em alguma religião, menos em Cristo. Você se tornou religioso. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus falou, no mundo tereis, mas tenha de bom. Aí a Bíblia diz de novo que a fé do justo é provada no fogo como ouro. Então a nossa fé será provada ao tempo? Está na Bíblia. Por que esquece? Porque não medita nela. A Bíblia diz, não se aparte deste livro, mas medite nele de dia. Ou seja, o tempo. E por que não vive? Porque não medita. Estão buscando algo pronto na internet. E a palavra de Deus diz que o príncipe deste século cegou o entendimento de muitos para que não veja a glória de quem? Se o Senhor assim permitir, se Ele quiser, só um pedacinho, por esses dias eu vou preparar algo a respeito dos anjos, angelologia, quem está entendendo? Se você entender que tem anjos na guarda, sim ou não? Sim ou não? Tem. Se eu falar para você que tem anjos também que trabalham ao meu, ao teu favor. Tem anjos de Deus que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvar. Então, enquanto tem anjo que protege você, tem anjos que se movimentam, ouvindo e obedecendo a direção que vem de Deus. Quando Deus manda, Ele se move ao meu e ao teu favor. É daí que acontecem os milagres. Algo que um filho ungido, quando ungido pede é de fé. Algo que o ungido de Deus pediu. E Deus enviou o anjo. Para que o nome dele seja. Maria foi visitada pelo homens de Deus, mulheres de Deus. Teve visitações do anjo de. Porque era a vontade de quem? Apóstolo, o que tem a ver com a minha vida? Você não entendeu ainda? O Senhor quer que você ande, que você nasça hoje, mais uma vez do Espírito. Quem está entendendo?